Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Estou muito feliz por estar aqui pela primeira vez. Tive o prazer de conhecer o pastor Robson na congregação de vocês, lá de Unamar, lá no Gravatá 1, um vizinho meu lá. E aprovou o Senhor reservar essa data para que nós possamos estar aqui, sendo o canal de Deus para as suas vidas. Quero pedir perdão pelo meu atraso. Eu esperava o pessoal voltando de Cabo Frio amanhã, que é dia do comércio. Saí de lá 3h30 da tarde, cheguei aqui agora. Mas deu tempo de chegar aqui para ser canal de Deus para a tua vida. Quem está aqui pronto para escutar aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite? Abra por gentileza a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Glória a Deus. Se tiver um tecladista aqui para me ajudar no fundo musical, pode? Pode? Me ajuda aqui, tangedor. Deixa Deus te usar aqui. Aleluia. Cadê o batera? Fico feliz, é sinal que os músicos aqui gostam de palavra, né? Acabou, porque a música desce para escutar a palavra. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, quem encontrou, diga amém. Diz assim um texto bíblico. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Aleluia. Vou repetir mais uma vez. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Aleluia. Coloque a sua Bíblia aberta sobre esse texto, sobre o teu assento, rapidamente. Isso. Se possível for, pode, pega na mão dessa pessoa, aperta a mão dela com tanta força até ela dizer para você: Deus te trouxe aqui hoje para despertar o seu melhor. Naruti Evarácia. Ore comigo nesse momento, Pai. Uma vez mais nós te exaltamos e te glorificamos aqui nesse lugar. Ó Deus querido, em concordância com o coração do pastor Robson, te peço nesse momento perdão pelos meus erros e pelos meus pecados cometidos contra o Senhor. Careço nesta noite da iluminação do teu Santo Espírito para que a luz desta revelação bíblica eu possa servir de instrumento para a edificação da tua igreja que está aqui nessa noite. Ó Deus amado, como ser humano, eu não sei como esse pai adentrou por essas portas. Eu não sei como esta mãe, como este jovem, esta jovem adentrou por este lugar sagrado. Mas eu tenho plena convicção que ninguém sairá daqui da mesma maneira que entrou. Pois a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante de que qualquer espada de 2 gumes. E todo aquele nesta noite que tomar posse desta palavra aqui, sairá daqui com a tua fé renovada e com a esperança. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus, por isso eu te peço, usa de misericórdia para com a minha vida aqui nesse lugar, importando sempre que tu cresças e que eu diminua, importando sempre que tu apareças e que eu desapareça, porque se há uma estrela brilhando aqui nesta noite, essa estrela já tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Eita Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, para todo sempre. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Isso. Estou sentindo uma presença de Deus aqui muito forte. Levante as suas 2 mãos o mais alto que você puder. Obrigado, minha irmã. Que Deus te abençoe. Use-as para dar a sua melhor salva de palmas ao Cordeiro de Deus. Irmãos, prestem bem atenção. Prometo ser bem sucinto, bem resumido, bem objetivo aqui nessa noite, porque ainda tem algumas programações, já fui avisado aqui pelo pastor. Nós acabamos de fazer menção, ou melhor dizendo, do livro do profeta Ezequiel, um profeta
do cativeiro. Ezequiel, ele não tem a sua chamada, ou não é profeta de ofício. Ezequiel, ele é sacerdote. E ele herda esse sacerdócio de seu pai Biso. Então, Ezequiel, nesse momento aqui, está junto à primeira leva de cativos que foram levados pelo Império Babilônico. Poder dessa época. Poder do mundo dessa época. E é justamente esse momento aqui de Israel, ou esse momento aqui do povo eleito, que pode ser considerado na história do povo como um dos seus piores momentos da sua história. Pois foi esse cativeiro aqui que foi o responsável pela destruição da cidade de Jerusalém. Foi esse cativeiro que foi responsável pela destruição do templo, símbolo de adoração, onde os sacerdotes e levitas exerciam o seu ofício ao Senhor. Se você hoje tiver a oportunidade de conversar com um judeu e perguntar para ele de todo o marco, de tudo aquilo que o seu povo passou, de perseguição, de destruição, o que é que marca vocês com tanta tristeza? Eles vão dizer 2 eventos. O primeiro, um recente, o Holocausto, que foi ocasionado por Adolf Hitler. E o segundo, ou primeiro, o Império Babilônico, o governo da Babilônia. Tanto é que, quando o povo foi deportado, a cidade destruída, o templo destruído, a única coisa que sobrou para esse povo foi realizar um culto às margens do rio Quebar. Se eu não me engano, o Salmo 136 é considerado como o Salmo das Lamentações de Israel. O povo ia ali, às margens do rio Quebar, se lamentar. E a única coisa que esse povo trazia nesse culto era a memória de uma Sião. Cumprindo-se na Bíblia, cumprindo-se nesse povo, que eles nos ensinam que mesmo no momento de caos, eu devo trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eles olhavam e via Sião destruída, mas a esperança do louvor deles era que um dia Sião ia estar de pé. Eles olhavam ao seu redor e viam o templo destruído, mas eles alimentavam a esperança de que um dia esse templo ainda iria ser reerguido. E eu quero liberar essa palavra para você aqui, é agora. Traga à memória hoje aquilo que te dá esperança. Talvez o teu contexto não seja favorável, mas Deus já preparou um contexto para você que você pode usar como testemunho para alimentar a sua esperança. E Ezequiel está agora aqui, em um desses cultos, em uma dessas reuniões à margem do rio Quebar. E aqui é justamente o momento em que Deus começa a chamada profética na vida de Ezequiel. Agora preste atenção numa coisa. Nós já entendemos aqui junto que o momento que está aqui é um dos piores momentos da história, sim ou não? Sim ou não? E é justamente num momento como esse que Deus chama Ezequiel para ser profeta. Mas o momento é de destruição. E Deus está despertando um profeta. Mas o momento é caótico. Mas Deus está despertando uma unção. O momento é de caos. Mas Deus escolheu esse momento para despertar a melhor chamada. Ou melhor dizendo, uma unção diferenciada em Ezequiel. Eu quero liberar essa palavra para você que talvez adentrou por essas portas e está vivendo um tempo de caos. Eu quero liberar essa palavra para você que talvez adentrou por essas portas e o teu contexto seja de destruição. Aqui vai o consolo do Espírito Santo para a sua vida. Deus está usando esse momento para despertar o melhor em você, para despertar uma chamada em você. Eu quero que você nessa noite levante a tua mão para adorar a Ele. Eu vou te dar 10 segundos para você adorar esse Deus. Vem comigo, vai! 10, 9, 8, 7, 6, 5 e 4, 3, 2. Só quem crê nessa palavra, levanta a tua mão.
O momento é ruim, mas é para despertar o melhor em mim. Ah, repita isso comigo, o meu momento. Não, fala o meu momento. Pode ser ruim, mas Deus está usando ele para despertar o melhor em mim. Você pode aplaudir a Deus? Não é o que Paulo diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus aqui? Vou repetir de novo, perguntar, quem ama a Deus aqui? Então, se você ama a Deus, Deus dá um jeito de fazer o desemprego cooperar para o bem. Se você ama a Deus, Ele faz o tempo de caos cooperar para o bem. Só que preste atenção numa coisa. O tempo ruim ou o tempo caótico tem limite. Vou repetir. O tempo de caos, o tempo de destruição, ele tem um limite. Em Gênesis 1, nós vemos o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Mas antes disso, há um caos e uma terra informe. É o Espírito ali colocando caos. Você tem um limite, é até aqui. A partir daqui começa o projeto de Deus na vida daquilo que está sem forma, na vida daquilo que está em caos. Tem limite. Está entendendo o que Deus está falando conosco aqui nessa noite? Então, beleza, entendemos aqui juntos que Deus usa o meu pior momento para despertar o melhor em mim. Assim está sendo com Ezequiel. Tantos momentos da história do povo mais tranquilo, mais calmo, e Deus vai escolher justamente um momento como esse. Só que tem algo, não podemos esquecer que o momento precisa ser tratado. Deus não chama ninguém para viver no deserto. Deus passa com a gente no deserto. Deus não chama a gente para viver no vale. Ele passa com a gente pelo vale. Deus não chama a gente para viver o tempo todo dentro da fornalha. Ele se manifesta dentro da fornalha para nos tirar dela. Aleluia. Então, a pergunta que cabe fazer é a seguinte. Everton, eu entendi que esse meu momento ruim está sendo usado para despertar o melhor em mim. Pastor Natanael, eu entendi que esse momento de caos está sendo usado para despertar o melhor em mim. Pastor Robson, já entendi. Igreja, já entendemos. A pergunta que cabe fazer é a seguinte. Quando é que esse meu momento vai ser mudado? Entender que isso está sendo usado para despertar uma unção em mim, eu já entendi, já peguei, estou pegando para minha vida. Mas Everton, meu filho está nas drogas. O desemprego ainda continua na minha casa. O meu marido ainda continua no botequim. E quando que isso vai ser mudado? Ou quando que Deus vai mudar esse quadro? Agora que você vai ficar um pouco assustado. E não fica chateado comigo não, porque vai ser essa pessoa que eu vou falar para você. Sei que é chato, mas é de idade, que é a única vez que eu vou pedir para você fazer isso. Falar para ela, Deus não vai mudar o seu momento. Que é isso, Isso é duro de se dizer. Porque você está dizendo que esse meu momento tão ruim, que me causa tristeza e angústia, está sendo usado para despertar o melhor em mim. Mas eu não quero viver o tempo todo isso. Eu não quero viver o tempo todo nessa prova. Eu não acredito que Deus me chamou para isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus realmente não vai mudar o seu momento. Porque seria muito fácil Deus descer e resolver tudo. Mas Ele usa aquilo que Ele desperta em nós. Eu
vou mostrar para você na Bíblia a unção que está sendo despertada aqui no 1, em Ezequiel, vai ser usada para levantar o vale de ossos secos, no 37, aleluia, é a unção que está sendo despertada no 1, vai mudar a história espiritual do povo de Ezequiel. Levanta a tua mão que eu vou liberar isso para você, é agora. Deus está despertando hoje aqui a unção que vai mudar o teu momento. Deus está despertando hoje aqui a unção que vai tirar teu filho das drogas. Deus está despertando hoje aqui a unção que vai abrir as portas de emprego. Deus está despertando hoje. Hoje. Só quem crê nisso dá 1 minuto de adoração para Ele. Dá 1 minuto de adoração para o nosso Deus. É o que Deus está despertando em você, que vai mudar o seu momento. Quem crê nessa palavra, levanta a tua mão, salta dessa cadeira e abre a tua boca. Nós temos a mania de delegar coisas. Como assim delegar? Lê para mim. Ora por mim. Jejua por mim. Não que essa pessoa que está ao seu lado não possa fazer isso por você, não, ela deve. A partir do momento em que você externa uma dificuldade, a igreja, ela é responsável, o seu problema se torna responsabilidade da igreja. Só que isso não pode te tornar uma pessoa, desculpe a sinceridade, mimada. Porque senão você não se desenvolve. Porque senão você não cresce. Não há desenvolvimento espiritual. Não está entendendo o que Deus está falando aqui hoje para você, não. Eu estou te chamando para uma responsabilidade. Eu estou te chamando para você assumir a sua responsabilidade. Vão orar por você, mas você tem a responsabilidade de orar mais por você. Vão jejuar por você, mas a responsabilidade maior de jejuar por você está em você. Vão explicar a palavra, o pastor vai trazer grandes pregadores. Quando de doutrina, o pastor vai estar aqui te ensinando a palavra. Mas a responsabilidade maior de você, de buscar Cristo nas Escrituras, é sua. Não delegue a sua responsabilidade. Deus está despertando em você. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Você pode dar um glória a Deus aí? Só que preste atenção numa coisa. Nós, pastor Robson, agora eu vou pegar, vai ficar um pouquinho. Sabe por quê? Quem aqui já não falou que alguém é crente Tomé? Quem é o crente Tomé? É quem? É aquele que precisa vir para crer, né? É o crente que nós chamamos carinhosamente, irmão, tá muito Tomé. Só que, no fundo, todos nós temos um pouquinho. Sim ou não? Todos nós temos um pouquinho. Porque nós temos a tendência a olhar as coisas ao nosso redor e dizer que não tem nada acontecendo. Nós temos a tendência de olhar o nosso contexto. Talvez você que é empresário, está com a sua empresa aí aberta, mas você está olhando o seu contexto e tudo está se encaminhando para fechar. Aí você fala assim, estou orando, estou sendo dizimista, estou sendo ofertante, estou cumprindo o voto. Só que eu não vejo nada mudando. Aí a tua fé começa a ser questionada pelo que você está vindo. Isso é crente Tomé. Então todos nós temos um pouco de Tomé em nós. Por quê? Nós já tomamos posse que o momento é para despertar o melhor em mim.
Já tomamos posse que aquilo que Deus está despertando hoje em mim é a unção que Deus vai usar para mudar o meu momento. Então, está em mim o que Deus vai usar. Só que quando eu olho, eu não acredito. Sabe por quê? Porque querendo ou não, nós somos seres de tato. Querendo ou não, somos seres espirituais, sim. Passamos por meio da fé discernir as coisas espiritualmente. Mas a carne está aqui. E às vezes nós necessitamos, às vezes a fé precisa tocar para crer. Ver para crer. Sentir para crer. Mas nem sempre Deus vai fazer você sentir. Nem sempre Deus vai fazer você ver. Nem sempre Deus vai te dar a oportunidade de apalpar. Mas não é por isso que Ele não esteja trabalhando por você. Naramando combere mandarabasuri combere varácia. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Tu pode não estar sentindo, mas Deus está trabalhando. Tu pode não estar palpando, mas Deus está trabalhando. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque preste atenção, o contexto do povo de Deus, tudo fechado. A Babilônia colocou soldados em todos os acessos a Jerusalém. Ninguém saía, ninguém entrava. Então está tudo fechado na terra. Está tudo fechado aonde? Na terra. Aonde? Não, repita comigo. Está tudo fechado na? Mas Ezequiel vai olhar para o céu agora. E vai começar a ver os céus se abrirem. Narúcia, varácia. Presta atenção nisso aqui. Baseando-se naquilo que nós já introduzimos. Não, primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual. Para depois se materializar no campo físico. Primeiro acontece para depois acontecer Então, primeiro eu tenho que crer para o espiritual se mover, para depois se materializar no campo físico. Aleluia! Está tudo fechado na terra, mas em visão, Deus está abrindo os céus. E se Deus está abrindo os céus, não vai demorar muito na terra, vai se abrir. Se Deus... levanta a tua mão para adorar a Ele. Deus está dizendo hoje, olha com os olhos da fé, teu filho voltando para casa. Olha com os olhos da fé, você entrando aqui com teu marido aceitando a Jesus. Olha com os olhos da fé, Deus trazendo fôlego para tua empresa. Olha com os olhos da fé, Deus movimentando o teu ministério. Olha com os olhos da fé. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Quantos estão sentindo essa presença? Então, se ela é digna de ser adorada, não precisa esperar o pregador pedir. Adore essa presença. Sabe por quê? 10 minutos. Preste atenção numa coisa. Eu creio em anjo. Quem crê em anjo aqui? Quem crê? Amém? Eu acredito em experiências espirituais. Desde que sejam bíblicas. As maiores heresias surgiram de experiências espirituais que não têm fundamento bíblico. Então eu acredito na manifestação espiritual de anjo, porque a Bíblia me mostra isso. E o anjo, ele nunca, se ele tiver essa experiência, ele também nunca vai contradizer aquilo que a palavra diz.
Então, muito cuidado com as supostas experiências espirituais. Que alguém te fala ou que você tem. Se não tiver fundamento, examina tudo e retém o que é bom. Se não é bom, joga pra lá. Mas por que eu estou falando isso? Eu fico maravilhado, ou até abismado. Todo culto tem pregador que vê anjo. Quem falou esse glória aí? Glória a Deus. Tem cantor que todo culto ele vê anjo entrando. Mas toda vez que eu vou olhar na Bíblia, quando as pessoas vão ter contato com seres espirituais, ou eles se assustam ou caem em temor. Por que eu tô falando isso? Quem aqui já viu um anjo? Seja sincero, já viu? Mas você vê todo dia? Beleza. Alguém mais aqui já viu um anjo além do irmão? Mas você vê todo dia? Só uma vez. E você, quantas vezes? É. Glória a Deus. Alguém mais aqui já viu? Porque quando um se manifesta, começa a se manifestar os outros. Dá coragem. Mas você vê todo dia? Mas tu sabia que mesmo você não vendo todo dia, tem um exército de anjos pelejando. Eita Deus do céu, aleluia, eu posso não ver, mas todos os dias Deus está me dando livramento. Eu posso não ver, mas todos os dias Deus cela pela minha vida. Eu posso não ver, mas todos os dias Ele está desfazendo obras do diabo contra a minha vida. Eu posso não ver, mas todos os dias Ele me cerca, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Abre a tua boca para levantar a fora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Faltar-me-ia tempo para explicar as 3 visões. Porque nas 3 visões Deus revela os seus atributos a Ezequiel. Mas outro dia eu volto aqui, eu vou pular para o capítulo 2, que eu tenho 7 minutos para concluir essa mensagem. Uma coisa eu aprendi: respeite o tempo que te dão. Porque ainda que você não pregue bem, você volta porque tu respeitou o tempo. Aleluia. Preste atenção. Quando Ezequiel vai ter a visão da glória de Deus, eu disse que quando as pessoas tiveram, os personagens bíblicos tiveram contato com algo espiritual, Ezequiel termina o capítulo 1 no chão. Há algumas traduções que dizem que ele colocou a cabeça entre as pernas, de tão temor que ele teve. Só que há uma diferença quando você se prostra para a presença de quando você se prostra para o homem. Está no texto. Sabe por quê? Ezequiel não se curva para o império da Babilônia, mas diante da glória de Deus. Por quê? Porque a Babilônia não ia ter poder de levantar Ezequiel. A Babilônia não ia ter poder de restaurar Ezequiel. E só que quando Ezequiel tem um contato diante da presença, ele se humilha. E todos aqueles que se humilham diante da presença, a presença o coloca de pé. Aleluia, Ezequiel, eu vou te mostrar na Bíblia. Ele vai terminar o capítulo 1 no chão. Repita comigo, no? Ezequiel termina o capítulo 1 no? Mas agora inicia o capítulo 2. E a presença que ele está se humilhando no final do 1 vai dizer para ele no início do 2: Filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu estou sentindo uma presença pairando sobre a igreja.
Aleluia! Porque você está se humilhando e a presença vai te colocar de pé. Você está se humilhando, o teu filho vai se colocar. Ah, meu Deus do céu! Preste atenção nisso aqui. Pela misericórdia de Deus, pastor, vou entregar, tá, pastor? 8:10. Ó, pela misericórdia do Pai, eu sou professor à distância de homilética, arte da pregação, inclusive eu aplico curso individual e EAD. Já estou vendendo meu peixe. Tá? Tenho vídeo aulas, curso certificado, tudinho. Arte da pregação, fala em público, como montar um sermão, tipo de sermão. E existem as verdades diretas, que estão em textos, e aquilo que nós conhecemos como revelação, que na verdade é iluminação. A revelação é a palavra. Nós somos iluminados na revelação para atrair verdade. Só que essas iluminações, revelações, não podem ferir o contexto direto do texto. Então, a presença no versículo 1 está querendo Ezequiel de pé. Só que acontece algo entre o 1 e o 2, que quando você descobrir isso, você vai entender o porquê que acontece isso no 2. Porque Deus está dizendo para Ezequiel, eu te quero de pé. Só que Ezequiel está dizendo para Deus, Senhor, eu não consigo. Só que a presença está dizendo para ele, Ezequiel, eu te quero de pé. Diga, eu não consigo. Eu não consigo. Ezequiel, eu te quero de pé. Eu te quero de pé. Fala, não consigo. Eu não consigo. Ezequiel, eu te quero de pé. Eu não consigo. Não consigo. Quando Deus identifica que Ezequiel não consegue se colocar de pé, lê o teu versículo 2. Então o Espírito entrou em mim. E quando o Espírito quer, ele levanta quem ele quer. Quando o Espírito quer, ele levanta quem ele quer. Quando o Espírito quer, ele usa quem ele quer. Quando o Espírito quer, se torna pregador quem ele quer. Quando o Espírito quer, se torna adorador quem ele quer. Quando o Espírito quer, ele levanta quem ele quer. Quem crê nisso, se coloque de pé. Quem crê nisso, se coloque de pé. Olha para mim. Talvez você está aqui hoje. Está diante da presença, mas não consegue se colocar de pé. A oportunidade está aberta para você. O Espírito quer entrar em você hoje. Para fazer você se colocar de pé. Aonde está você aqui nessa noite? Que quer entregar a sua vida a Jesus. Aonde está você aqui nessa noite? Que quer entregar a sua vida a Jesus. Eu tenho 40 segundos. Aonde está você aqui nessa noite? Que quer entregar a sua vida a Jesus. Talvez o teu momento ruim te trouxe aqui hoje para você encontrar o melhor na sua vida, que é Jesus. Aonde está você aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus? Naravassia, 20 segundos. Aonde está você aqui hoje? Salva, Deus. Salva, Pai. Salva, Deus. Salva, Pai. Salva, Meremando Revarácia. Aonde está você aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus? Se não tem ninguém, que as palmas louvem ao Senhor. Louvem a Deus com as suas palmas. E eu quero agradecer a Deus pela minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Se o pastor me der 2 minutos no final, só para me anunciar o material. Posso anunciar, irmãos? Dá licença. Hoje é o culto do social, não é isso? E nós lá em Unamar, meu ministério, ele tem um projeto social chamado Por Elas Almas. Nós realizamos esse projeto lá de 2 em 2 meses. Esse projeto social, inclusive o próximo agora, que vai ser dia 14 de janeiro, vai ser na congregação de vocês. Nós vamos estar levando o projeto para lá.
Nós realizamos uma agora, dia 24, na Igreja do Nazareno. Pastor Fernando, amigo meu lá de Unamar. E eu já tinha, era para ser, na verdade, essa do pastor Wagner. Só que ele não me respondeu rápido. Ele perdoa a vez. Poxa, era para ser aqui, né? Então, só que agora o próximo, dia 14 de janeiro, vai ser lá. Por que a gente faz em 2 meses? Para podermos colher cesta básica para sortear. Nós sorteamos cestas básicas. No último foram 8 cestas básicas sorteadas gratuitamente. Foram 20 kits de material escolar distribuídos para crianças que necessitavam. Pula-pula gratuito. Algodão doce, pipoca, exame de vista computadorizado com um preço mais acessível, mais social para a aquisição de um óculos, presença de um assistente social fazendo encaminhamento para a CRAS, enfim. E esse projeto eu realizo ele com as ofertas que, pela graça de Deus, Deus me abençoa na obra, né? O pastor sabe, vim de lá de Cabo Frio para cá. Te cobrei alguma coisa, pastor? Bem, estou no altar, não posso mentir, eu não posso mentir fora quem tirar no altar, né? Então, se falei para ele, pastor, posso levar o material? Pode, está aqui, ó. Vai ter livro também adulto ali, não posso falar de todos, mas para criança aqui, ó, para pintar historinhas da Bíblia. E se ele já ler, tem também historinhas ilustradas, tá bom? 1 é 10, 3 por 20. E também tem biscoitos amanteigados ali fora, tá bom? Quem puder depois ali estar abençoando nessa obra social lá, vou estar ali fora atendendo vocês, tá bom? Tome posse dessa palavra, que Deus abençoe a vida de vocês.